Até hoje eu não entendo. Para mim é uma história que contaram. Fui profissional, né? Trabalhei, fiz meu trabalho. Como podia ser ali, podia ser em outros lugares também. Mas você não pensa que vai acontecer com você. Eu não lembro de nada. Falando para você o que eu vi e o que me falaram. Aí apagou tudo. Você vai conseguir essa informação para mim ou não? Como a empresa se comportou? Campinas está sediando desde sexta-feira o maior supermercado de todo o Brasil. Trata-se do Eldorado, que o Complexo Industrial e Comercial J. Alves Veríssimo lança como sua primeira e grande iniciativa no setor varejista, depois de uma posição de reconhecida liderança no campo atacadista de todo o país. Instalado num prédio de 3.400 metros quadrados de área, o supermercado é uma síntese de tudo que de mais moderno existe no ramo em termos de dependências técnicas de venda e comercialização de nada menos que 14 mil itens de venda. Segundo de 60 horas de luta para apagar o maior incêndio registrado em Campinas nos últimos 15 anos. O fogo começou na madrugada do dia 24. Por volta da 1h da manhã, foi dado o alarme e os bombeiros seguiram para o local. Cerca de 100 funcionários estavam no supermercado quando o incêndio começou. Apesar da ação dos bombeiros, o incêndio se alastrou e tomou todo o prédio. Além do incêndio, houve desabamento. 2 pessoas morreram e 16 outras ficaram feridas. Eu me lembro que naquela noite a gente estava na confraternização do Correio. Pois é uma coisa interessante isso aí, porque quando a gente saiu daquela confraternização, eu estava indo tranquilo para casa, né, numa boa, e já estava até pondo minha roupa para dormir e você me liga. Aí você fala assim, tá tendo um incêndio de uma proporção enorme no Eldorado. Quando a gente chegou em casa, que você me deixou em casa, eu tinha uma vizinha minha que estava na janela. A gente morava naqueles prédios do São Bernardo. São Bernardo aqui, tem o Vale do Pissarrão. E o Eldorado estava aqui, ele ficava mais ou menos no mesmo nível da gente, atrás da Vila Industrial. E dali dava pra gente ver o clarão e dava pra gente escutar explosões. Agora, mas eu não entendi como é que você soube do incêndio para você me avisar. Eu era chefe de reportagem no Correio na época. Justamente. A obrigação era minha de ter que levantar a matéria. Justamente. Eu levantei, liguei no corpo de bombeiros, me identifiquei e eles me informaram que se tratava de um incêndio no Eldorado. Aí eu liguei, quem era o fotógrafo mais perto? Era você. Aí eu liguei, passa aqui, me pega. Entendi. Aí você não passou, você foi direto lá. E eu liguei pro Pascoal do EPTV também, porque eu tinha trabalhado lá com eles e ele trabalhava no Correio. Também liguei para ele. Eu pedi para acionar a equipe que estava de plantão, porque sempre ficava uma equipe de noite até mais tarde, etc. Então se retomou a equipe que já tinha sido liberada, que era o Renato Isidoro, o Neguinho. Naquela época você tinha, além do motorista, enfim, aí eu recolheu o motorista também, eu subi para a emissora e nós saímos de lá, nós 4 nesta viatura. Quando eu liguei o rádio, eu não morava em Campinas, eu morava em Sumaré na época, eu escutei a notícia, que foi a principal e a única notícia no dia em todas as emissoras de rádio, do incêndio. Aí eu, mais do que depressa, né, eu adiantei, vim mais do que correndo para Campinas e tal. E aí quando eu cheguei, nem fui para a redação, eu acabei ficando ali mesmo, né? E uma ouvinte me ligou na minha casa e me disse, Paulo, está tendo um incêndio no Eldorado. Isso por volta de 3 da manhã, mais ou menos. Foi aonde, nessa hora, não existia celular, não existia nada, a não ser você sair correndo, pegar o telefone mais próximo e começar a avisar as pessoas. E às 5 da manhã eu recebo uma ligação no telefone, era o nosso operador, o Paulo Girardi,
avisando, olha, pegou fogo no Eldorado, eu vou passar aí na sua casa para pegar os equipamentos externos. Eu falei, não precisa passar, eu vou descer com o meu carro, que estava tudo dentro do carro, e vim para cá, vim nessa esquina. À noite, de madrugada, escuro, enfim, aquele monte de caminhão, polícia, curiosos. E como que vamos transmitir? Não temos como transmitir. Naquela época não existia celular, era uma dificuldade muito grande. Os boletins externos eles eram transmitidos através do equipamento da emissora, através dos telefones públicos, os conhecidos orelhões, ou de algum comércio perto que autorizava o uso do telefone. Aí eu fui no edifício que fica na esquina da Senador Saraiva com a Benjamin Constant. Subi no primeiro andar, bati nas portas para quem me abriu. Uma senhora me abriu, é que eu me lembro. Abriu a porta, a gente pediu, subiu eu para dela, a gente pediu, por gentileza, a gente podia usar o telefone dela. Na rádio a gente tem uma híbrida, que é uma máquina, um aparelho que você trava o telefone e coloca o som desse telefone na mesa de áudio. Feito isso, ele não vai cair a linha porque ela tem essa função. Aí a gente ligou para o telefone que estava no apartamento, tiramos essa cápsula, que é onde o áudio entra, a voz entra, jampeamos aqui nesses dois ferrinhos o fio da rádio, da maleta da rádio, travei aqui com a fita, coloquei ele, liguei os dois fiozinhos nesta maleta, que é onde está o áudio e a transmissão. E daqui a gente fez a transmissão para a rádio do incêndio inteirinho até às 18 horas, mais ou menos. Um microfone bem semelhante a esse aqui, e com uns 5, 6 metros de cabo. E era a partir daí, a maletinha até ficou pendurada no poste, porque o fio e depois o cabo de uns 5, 6 metros. Então dava para ir para lá e para cá, andar por ali, e a gente fazia até uma coisa que no rádio a gente pode fazer, para dar a sensação de que a gente tinha vários microfones, vários pontos de transmissão. Então eu falava assim, agora nós vamos com informações do outro lado da avenida com o repórter Vanderlei Doná. Eu cortava o ambiente, cortava o microfone e ligava de novo e entregava o mesmo microfone para ele, só para dar aquela sensação para o ouvinte que a gente tinha 2, 3. Uma cobertura, entre aspas, fácil de fazer, porque todo mundo queria falar, todo mundo queria ser testemunha daquela tragédia, ou então relatar o que viu e tal, todo mundo queria falar. Mas, sim, eu fui literalmente batendo em algumas portas, fui num prédio, me lembro que eu subi até um prédio para falar com as pessoas. E quando nós chegamos pela parte de trás, da rua de trás do Eldorado, onde estava o incêndio, era na verdade no porão, e a gente começou ali por trás a gravar, chegamos com o equipamento, enfim, descemos aquela parafernália toda. E naquela época os equipamentos eram uma Umatic. A Umatic era uma câmera muito mais pesada, 25 quilos, e ela na época era acoplada por um cabo ao gravador, que se gravava isso em fita. Então eu me lembro de ter gravado um boletim ali em cima das imagens que a gente tinha acesso, mas nós não podíamos entrar num supermercado, até porque havia perigo, e ficávamos prejudicados com as informações, limitados às informações que os bombeiros nos traziam, né? O coronel disse ainda ser muito difícil encontrar pessoas soterradas com vida. A correria maior foi para botar os boletins no ar, né? Porque conforme o motoqueiro ou motorista ia trazendo os boletins pré-gravados, né, não tinha ainda link, né, ao vivo como hoje, tinha que correr com a fita, posicionar, ver lá o boletim que valeu, editar, posicionar, que ia para o ar. Aí já estava chegando outra fita. Não, mas abre em vivo e sai na vaga. 2, 1... O incêndio do supermercado Eldorado de Campinas, a cena que se pode ver agora é esta, neste momento. O fogo está consumindo a ala do supermercado sobre a rua Benjamin Constant. Acontece que na edição de corte seco, eu não tinha como compartilhar esse trabalho, essas fitas com outros colegas editores, porque eu já tinha visto, né? Então eu fiquei assim na minha mesa com um monte de fitas, e eu que sabia em cada fita
Por exemplo, que fita que tinha uma imagem interessante, uma imagem boa. Mas não faltou água nos hidrantes? O hidrante que estava funcionando não faltou. Daí nós precisamos, lá quando chegou o horário de pico, lá pelas 6 horas, começou a faltar água no momento em que nós começamos a fazer um trabalho com pipas. E foi a hora que o Vanderlei Donat teve a ideia de pedir para os caminhões que tivessem na região de Campinas trouxessem água. O bombeiro está precisando de água, não tem água, acabou a água. Isso foi uma coisa que até, lembrando, eu contando para você aquela vez, me arrepiou e hoje me arrepio de novo. Foi uma coisa que eu nunca vi. Começou a vir caminhão de tudo quanto é lado. Daí até que a Globo de São Paulo enviou algumas equipes para nos ajudar. A luta dos bombeiros contra as chamas já dura quase 20 horas. Não era para a Globo de São Paulo ir para lá. Mas como deu aquele que a gente chama de barata voa de manhã na redação, olha, vamos para Campinas, porque era a minha equipe. Por acaso, só acaso. Que era a equipe das 8 da manhã, que estava ali, tá bom, então vamos, o que é? Não, supermercado, sabe? Não, eu até sei onde é. E fomos para Campinas. A TV Cultura veio de São Paulo, montou um link ao vivo na sacada da rádio. Nós tínhamos 3 emissoras de AM, né? Não tinha as emissoras de FM da época, e a única que fazia jornalismo era a Rádio Cultura. As demais eram programas musicais, tal, não deram a devida atenção para o incêndio do Eldorado. E eu lembro até também que o nosso som, o som da Rádio Cultura, foi solicitado, foi pedido pela Jovem Pan, foi uma delas. Até às 9 horas da manhã, os veículos de São Paulo não haviam mandado equipes. Eles passaram, então, até às 9 horas, os profissionais da Rádio Cultura estavam transmitindo, os que não tinham emissoras. As equipes da TV Campinas trabalhando, as equipes da TV Campinas ali, nós chegamos de São Paulo e o incêndio foi num crescendo, até que o incêndio se descontrolou. Pouco depois das 11 horas da manhã, os bombeiros conseguiram um importante aliado contra o incêndio. De uma hora para outra, caiu um forte temporal em Campinas. A chuva bem que ajudou, mas o vento trouxe o fogo de volta. Aí os bombeiros cercaram de novo o prédio até que as chamas mais altas baixassem. Nisso nós tivemos que mandar material para o Jornal Hoje, para os jornais locais da TV Campinas, e eu estava fazendo matéria para o Jornal Nacional. As vítimas do incêndio no supermercado Eldorado. 4 hospitais de Campinas receberam pessoas feridas no incêndio. 5 vítimas foram para a Beneficência Portuguesa. Outras 5 foram internadas no Hospital Veracruz e mais 5 no Hospital Municipal Mário Gatti. O cinegrafista Renato Isidoro, da TV Campinas, que foi ferido de madrugada quando fazia imagens do incêndio, está internado no Hospital Irmãos Penteado, totalizando 16 pessoas feridas. O incêndio também fez uma vítima fatal, o auxiliar de cozinha do Eldorado, Robson André Oliveira. Além disso, uma pessoa está desaparecida no meio dos escombros. Trata-se do operador de videotape da TV Campinas, Ronaldo Gomes de Oliveira, que acompanhava o cinegrafista Renato Isidoro. Ronaldo desapareceu quando uma parede ruiu sobre ele e até o momento não foi localizado pelos bombeiros. A ideia inicial era que não era um incêndio tão grande, mas na verdade o fogo estava ali embaixo, estava no porão, estava na parte do armazém da estocagem. E eu me lembro muito bem que quando nós chegamos, um dos bombeiros avisou, olha, cuidado, porque tem gás, está saindo gás de lá de dentro. E obviamente que havia um perigo de explosão. E nós estávamos os 3 na esquina, e quando eles desceram, eu ia para descer junto com eles. Mas aí alguma coisa fala assim, parece que, não sei se... Parece tipo assim, por exemplo, assim, pô, mas eu vou fotografar a parede daqui de frente, não é igual eu fazer daqui que eu pego a parede toda. Gravando! Essas são palavras do operador de VT Ronaldo Gomes. Ele está avisando o cinegrafista que a fita está no ponto para receber as imagens. Em seguida, o cinegrafista Renato Isidoro se movimenta, tentando encontrar melhores ângulos para fazer imagens. O operador de VT vai com ele. Eles trocam palavras rápidas. Aí, Renato, bem mesmo, olha. Aqui, ó. Outras pessoas próximas da equipe também falam. Tem um bagulho lá do lado do futebol. Nesse momento, o cinegrafista interrompe a gravação, provavelmente para ocupar uma nova posição.
Na sequência veio a explosão, que feriu o cinegrafista e matou Ronaldo Gomes de Oliveira. Vou partir de uma hipótese, que eu imagino que tenha acontecido. O prédio estava aqui e eles estavam na calçada oposta ao prédio, certo? E ele, imagino que ele estava filmando porque havia um fogo, aparecendo um fogo no terceiro andar. Na rua mesmo, dá para ver um fogo no terceiro. Ele estava filmando dessa forma. O cinegrafista, o auxiliar, coitado, né, não sabia o que estava acontecendo na frente. Deu tempo do cinegrafista sair quando o prédio começou a desabar. Deu tempo, porque ele viu. Ele saiu, o de trás estava atrás. O prédio veio, escorregou na rua, bateu no muro, aonde o cinegrafista estava, aonde o auxiliar tinha, e o muro caiu em cima dele. Eu imaginei no primeiro momento, quando eu saí do prédio, que vi aquele prédio na rua, e sabendo que tinha o auxiliar de cinegrafista estava soterrado, eu imaginei que ele estava embaixo das lajes. Tanto é que nós começamos a tentar começamos a remover lajes, mas era um trabalho muito problemático. Você não vai pedir para um cinegrafista não fazer o trabalho que ele vai atrás daquela imagem, ele vai buscar a melhor imagem, eles são sempre assim. É isso que faz a televisão uma coisa fascinante. Mas passado alguns poucos minutos, assim, não vou te quantificar quanto tempo aconteceu, eu já estava pensando em acionar uma segunda equipe. Já ia pedir para vir uma segunda equipe, que eu já estava ganhando proporções maiores. Foi quando explodiu. E eu tive a certeza ali que eu tinha perdido a equipe. Quando eu cheguei lá, o corpo do Renato, o Renato já havia sido resgatado, mas o Neguinho, que nós chamávamos de Neguinho, o Ronaldo, não. E eles diziam que estavam procurando o corpo. É preciso dizer também para as novas gerações que naquela época o cinegrafista e o VT, eles eram ligados pelo um cordão umbilical que ia do VT à câmera. Mas os bombeiros relutaram em procurar naquele lugar. E aí começou uma espécie, eu me indispus, eu perdi a razão e tal, e ali eu me desacatei a autoridade do policial militar, de todo mundo, eu perdi a cabeça, e eles me deram voz de prisão e me prenderam dentro de uma Kombi, que é uma Kombi igual essa que a gente está aqui agora. Eu estava com a certeza que os dois estavam mortos, e lá embaixo. Aí eu falei, bom, vou atrás desses dois, vai que alguma coisa aconteceu. E naquela confusão, ninguém te dava uma informação se tinha uma ambulância que tinha saído com alguém, não tinha saído, etc. Tal. Aí eu catei o carro, uma viatura da TV, e fui percorrer hospitais. Primeiro dizia que o corpo não estava ali. E o segundo, foi pelo motivo qual eu fui preso, o segundo argumento era que ali era uma área de risco e os bombeiros não podiam entrar naquela área de risco. Então eu me lembro bem, falei, bom, se o senhor que é bombeiro não quer enfrentar risco, o senhor vai para um convento das madres encarceradas e vai ser bombeiro lá. Aí foi quando ele me deu a voz de prisão. Aí eu cheguei lá e a imagem também é inesquecível, tinha uma entrada do pronto-socorro e ali estava um monte de roupas completamente rasgadas, a câmera completamente distorcida e, por incrível que pareça, o VT ainda estava lá. O VT, onde estava gravada a fita, né? Aí eu consegui informações, só tinha chegado o Renato, muito machucado, muito ferido. Foi uma cobertura bastante difícil por causa disso, porque quando tem esse envolvimento emocional, eu acho que você não fica tão concentrado no fato que você está cobrindo como deveria. Não é uma coisa que você tem até a isenção da informação, mas mesmo assim você corre o risco até de perder essa isenção, né? Porque tem uma hora que eu lembro, falar, pô, vocês ficam apagando fogo, estão preocupados com o prédio, cadê o corpo do nosso colega, cadê o nosso colega, por que ninguém procura? Na verdade, os bombeiros não podiam procurar mesmo, não tinham como fazer, a prioridade era apagar o incêndio, né?
O corpo de Ronaldo Gomes foi localizado às 6 horas de hoje, depois de 40 horas de busca. Cinegrafistas, repórteres e funcionários da TV Campinas estavam no local. Alguns não conseguiram conter as lágrimas. O corpo de Ronaldo Gomes foi para o Instituto Médico Legal e será velado no Cemitério da Saudade. Ronaldo Gomes tinha 27 anos e trabalhava na TV Campinas desde 1981. Não é uma coisa assim, vamos para lá porque aconteceu um acidente, a equipe está abalada, tal. Não foi por isso. Nós fomos para lá para ajudar uma praça que tinha um evento que estava crescendo. Né? E a praça foi se abalando quando uma equipe, um some. Eu não sei exatamente a hora, porque tanto é que eu fiz a minha matéria, nós fizemos, fomos fazendo, fomos tal, eu fui para a emissora. Durante todo o dia, os bombeiros e o pessoal da Defesa Civil de Campinas vão trabalhar nesta parte do supermercado que desabou ontem de madrugada no começo do incêndio. A intenção é descobrir logo se no meio dos escombros existem vítimas. Mais para a parte da tarde, é que falou, Neguinho sumiu, cadê? Será? Mas teve uma explosão, porque teve uma explosão de gás, de botijão de gás, que uma coisa, ou mais ou menos uma coisa, o que equivale. Aí depois, mas cadê? Mas será que ele não foi para algum lugar? Será que está hospitalizado? Aí que começou essa coisa. Eu trabalhei com ele em 84 e 85, na época que eu fui repórter da IPTV, e ele era operador de VT. Ele era o nosso Neguinho. A gente chamava o Ronaldo de Neguinho. Era uma figura divertida, sabe? Sempre de bem com a vida, muito brincalhão e disposto a tudo. É um menino que veio de uma família muito simples, como eu também. Ele veio de Pernambuco. E aí o sonho dele era ser cinegrafista. Nós morávamos juntos. E, enfim, aí você acaba estando no mesmo episódio de uma pessoa que você... É muito difícil. E a morte de um colega de imprensa no exercício da profissão, aquilo realmente foi bastante traumático. E a gente acompanhava, na medida do possível, ia lá, acompanhava, no dia seguinte ficou acompanhando e sentindo aquele trauma da viúva. O Ronaldo, ele nos deixou como um símbolo do profissionalismo, da dedicação ao jornalismo, de estar naquele momento, naquela área, tudo que ele queria, junto com o Renato, era traduzir aquela tragédia em informação para a população de Campinas. Ronaldo Gomes de Oliveira, 27 anos, começou a trabalhar na TV Campinas em 12 de março de 1981 como auxiliar de iluminação de equipe externa. Depois disso, Ronaldo, conhecido por todos os seus colegas como Neguinho, passou a trabalhar como operador de VT e estava fazendo treinamento para cinegrafista. Foi literalmente um Natal diferenciado. Era o assunto principal, todas as pessoas que estavam em casa me perguntavam o que tinha acontecido, e a noite de Natal virou isso. O Eldorado, ele era, vamos dizer assim, o shopping center da época. Todo mundo ia para o Eldorado, principalmente na época do Natal, fazer compras. Ele era mais do que um supermercado, ele tinha outras coisas que ele vendia lá, como um magazine também, né? Então, ele era uma referência. Aquilo pegar fogo parecia uma coisa assim... difícil de acreditar na época, né? E aquele incêndio despertou uma série de deficiências que a cidade tinha, já uma cidade grande, Campinas, para enfrentar uma tragédia daquelas proporções. Enfim, eu acho que foi um momento jornalístico importante para se descobrir como você transmitir aquilo, como você registrar aquilo. Como momento jornalístico, eu não me lembro de ter tido nada na nossa época, nesse período, de uma intensidade e de um impacto na sociedade tão grande. Quando eu passo ali na esquina da Benjamin Constant, eu lembro toda aquela mundaréu de gente e aquela coisa assim, passa um filme na cabeça da gente. Isso é quase que dia. Sempre quando eu passo lá, não dá para esquecer o dia da tragédia, que é uma coisa que ficou muito marcada. Depois de alguns anos, eu fui convocada para fazer um suplemento de Natal e a memória desse incêndio ainda estava muito forte. A gente tinha que contar do incêndio do Eldorado.
Depois a matéria foi proibida pelo departamento comercial, dizendo que o Eldorado não queria mais voltar a ser anunciante e ele só voltaria se o jornal não lembrasse mais essa tragédia. O jornal estava pronto, o suplemento estava rodado e nós fomos obrigados a fazer uma espécie de um segundo clichê, quer dizer, não saiu o primeiro, ele não chegou a circular na rua, mas ele tinha sido impresso. E nós substituímos a matéria por uma outra qualquer. Essa fatalidade levou a uma experiência, a uma reflexão muito grande em relação, principalmente em relação aos limites. Né, aos limites da exposição ao perigo dos profissionais de imprensa. Então, o jornalista ele tem que ter um limite. Né? Apesar da adrenalina, porque isso acontece com os jovens, com os mais jovens, com os mais... Isso é natural. Você acha que não dá para fazer, vamos lá, vou entrar, tem que levantar a matéria, tem que fazer a matéria, mas tem que ter um limite de segurança. Isso é essencial. Isso tem que... O jornalista ele tem que aprender isso desde cedo. A gente sempre busca a melhor imagem. A gente busca a notícia, a gente sempre busca a melhor notícia. Entendeu? É uma coisa instintiva, assim. Você sempre busca o melhor. Independente da tecnologia disponível, o fator principal é sempre o ser humano, é sempre o profissional. É isso que importa. Quer dizer, não adianta ter uma parafernália eletrônica moderna se por trás de todos os aparelhos você não tiver um profissional competente, dedicado. Se você abraçou essa profissão, você realmente tem que falar, não, por mais que eu não goste, mas eu vou ter que fazer bem feito. E aí você acaba fazendo bem feito, apesar de toda a sua parte interna e estar sentindo que aquilo lá não é uma coisa que você gostaria de fazer, entendeu? A qualquer instante, inclusive quando nós estamos gravando aqui, pode acontecer atrás da gente alguma coisa que mereça que o nosso câmera aqui vire para o outro lado, comece a filmar e esqueça tudo isso aqui, porque é um fato jornalístico. A gente é jornalista o tempo todo. Sou jornalista aqui falando com você, sou jornalista quando tem um barulho aqui, eu sou jornalista ali. Entendeu? A gente sonha, a gente é jornalista o tempo todo, de férias. Essa é a essência do jornalismo. Boa noite e um Feliz Natal. O médico falou que mais 1 milímetro, uma coisa, eu tinha ido, né? Não tinha sobrevivido. Aí a única coisa que eu achei ruim, tirar todos os espelhos da parede, do quarto, né? Porque estava tudo queimado aqui, né? Fizeram raspagem. Eu fiz 3 cirurgias e fiquei lá. 15 dias na UTI e o resto no quarto lá. Recuperação. Para voltar, foi 8 meses para a TV. Ainda puseram no estúdio, né? Voltei, ficar no estúdio. Eu via que o pessoal estava me estudando, né? E pior que eu tinha ido fazer uma matéria antes lá, no mercado, e fomos até o depósito, passar pelo depósito. Falei, nossa, se isso aqui pegar fogo um dia, pelo amor de Deus, hein? Olha como é que é isso, tudo montuado, as caixas jogadas assim. Depois lembrei e falei, que é? Não foi fácil não. E depois até, quando reinaugurou o outro Eldorado, que agora é o Carrefour ali, eu que fui fazer a inauguração do Eldorado daqui, que era perto do shopping Iguatemi ali. Falei, que coincidência. Tem umas coisas loucas aqui. Eu faria de novo, acho, né? Tudo de novo faria.